querido irmão. Vai. Olá, queridos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente veio trazer pra vocês uma tag que a gente não traz há um tempo, né? Sim. Na verdade, só quando a gente reinaugurou o canal a gente trouxe uma tag e depois nunca mais. Isso. Então hoje a gente tá aqui pagando uma dívida que a gente tem com vocês. Essa tag a gente encontrou, inclusive, através de um dos nossos colegas e seguidores aqui, do canal do 1001 Livros, o Norton, que tem um canal com a sua irmã. E é isso, nós gostamos muito e nos inspirou a usar essa tag. Antes de dar início, aquilo de sempre, pedir encarecidamente para, por favor, quem puder curtir, se interessar, seguir o canal, ativar o sininho. E também, como são só 7 pecados, acho que é viável também todo mundo tentar responder e deixar nos comentários, porque sim, estamos adquirindo alguns livros que vocês têm recomendado para a gente tentar dar sequência nas nossas leituras influenciados por vocês. Essa tag se chama Os Pecados, 7 Pecados Literários ou da Literatura, a começar o primeiro por ganância. Qual o seu livro mais caro e o mais barato? Então, o livro que eu separei como o livro mais caro da minha estante é esse aqui, que é uma biografia do Victor Hugo, escrita pelo autor Graham Robb. Esse livro está caro porque ele está esgotado. Eu encontrei recentemente num sebo. Eu paguei R$50, só que ele está sendo vendido por cerca de R$300. Então foi um baita de investimento e eu acho que talvez seja o livro mais caro que eu tenho hoje na minha estante. Em compensação, o livro mais barato que eu tenho, na realidade foi muito difícil a gente fixar uma questão sobre o valor mais barato, até porque eu compro muita coisa em sebo. Então tem muito livro que eu pago R$3, R$2, enfim. E também essa questão da flutuação de promoções, um livro hoje em dia pode estar mais barato ou não, a gente resolveu escolher mais pelo critério do custo-benefício, né? Um livro que eu tenha pago realmente pouco e que hoje em dia, na verdade, ele seja, enfim, mais caro. E eu selecionei esse box aqui, Mestres da Aventura. E eu poderia postar com vocês, assim, tipo, tentem acertar o valor que eu paguei nesse box, mas seria impossível, até porque eu comprei ele presencialmente, tá? Eu comprei ele numa loja. É uma edição linda, né? Todos com capa dura. E eu paguei R$1,99. Provavelmente devia estar com algum erro ali na etiqueta do preço aqui do box. Mas o vendedor, inclusive o gerente foi chamado e disseram que estava certo, que era isso mesmo, R$1,99. Então eu paguei essa mixaria por um box desse que hoje em dia está sendo vendido, acho que a cerca de R$100 na Amazon. Então assim, outro grande investimento que eu fiz. Bom, e como o Pedro falou, realmente essa questão de valor, eu não lembro exatamente o valor dos meus livros, então adianto que assim, o mais barato provavelmente foi algum livro que eu adquiri em sebo, mas mesmo aqueles não adquiridos em sebo, às vezes pelo valor, tamanho do livro, a editora está mais barato, promoções que a gente vê em aplicativos, então assim, confesso que esse eu vou deixar de responder. O mais caro que eu coloco aqui, na verdade assim, hoje em dia eu confesso também que eu não sei quanto está o valor desse livro atualmente, mas na verdade é o box do Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust. E eu falo que foi caro porque eu tenho esse box há muito tempo. Eu comprei numa época assim, universitário, então onde todo mundo na pindaíba, condição financeira limitada, economizando. Então foi um livro que pra minha época, né, um box na verdade, que pra minha época foi muito caro. Mas de novo, acho que é um caro muito mais pelo valor relativo do que representava pra mim, do que propriamente o valor monetário atual desse box. Constituía um patrimônio para você. Exatamente. Eu falava que eu deixava isso aqui como herança. Se eu morresse, eu tinha que deixar registrado no testamento quem ia herdar esse box. Mas essa é a minha resposta. Segundo pecado literário, ira. Com qual autor você tem uma relação de amor e ódio? Cara, essa pergunta foi difícil de responder, mas eu acabei ficando com Carlos Heitor Coni. E por que isso? Porque ano passado eu li esse livro aqui, que é O Ato e o Fato, e se tornou talvez a minha leitura favorita do ano passado. E eu fiquei tão vidrado assim no autor que eu falei, cara, eu vou comprar mais algum livro dele, eu quero experimentar ficção. E aí eu parti para Informação ao Crucificado. E assim, rolou uma decepçãozinha com o livro, sabe? Pra mim foi um contraste muito grande entre as duas obras. E aí hoje em dia eu fico numa crise se eu invisto ou não em continuar na carreira do Carlos Heitor Coni, de ler outros livros dele, até porque você já leu um livro dele há muitos anos atrás, e eu acho que você não gostou muito. Não. Então eu fico naquela dúvida, eu falei, cara, será que isso aqui é um filho único, né, isolado, que talvez ele tenha mandado muito bem na não ficção, porque é um livro de crônicas, ou eu devo investir em outras obras e tentar descobrir outras coisas do autor? Então é uma relação, quando me perguntam, você gosta de Carlos Heitor Coni? Eu falo, mas então, sabe, tem todo aquele momento do sim, pero no mucho, enfim, essa foi a minha escolha. Bom, eu confesso que com relação a esse pecado, fiquei muito na dúvida, porque
talvez para mim eu seja mais dicotômico na coisa, então ou o autor realmente me agrada e eu amo, ou aquele autor, enfim, as obras me desagradam completamente e eu odeio. Então realmente para mim foi muito difícil achar um autor que ficasse ali em cima do muro. Aí, a título de responder, na verdade eu trouxe aqui, né, o Roberto Bolanho com seus Detetives Selvagens. E é só para destacar assim, esse livro do Bolanho eu ganhei de presente do Pedro de Natal. E amei esse livro. E assim, milhões de marcações, é um dos livros que também poderia colocar como me marcaram. Pretendo eventualmente fazer até resenha dedicada a esse livro aqui no canal. Mas eu só destaquei como Amor e Ódio, porque eu sei que a outra grande obra do Bolanho, ele tem várias obras, mas a outra de mais destaque não sei nem se dá pra ver aqui, o 2666, que é outro calhamaço. Então eu falo que assim, ao mesmo tempo que eu amo o Bolanho, eu falo, caramba, pra que você vai escrever outro livro imenso desse? Então é um livro que eu tô adiando um pouco, porque requer um fôlego, embora apesar desse livro ser um livro bem grande, eu comi esse livro. Então, só a título de responder a tag é isso. Eu tenho essa birra com o Bolanho pelo tamanho da obra dele, mas no fundo, se for responder, eu o amo perdidamente. Bom, falando em devorar, o terceiro pecado, então, literário, gula, qual livro você devorou sem vergonha alguma? Gente, eu acho que eu não teria vergonha mesmo, e assim, eu acho que é um dos livros que todo mundo comenta que tem uma das melhores narrativas da vida, que é O Conde de Monte Cristo, do Alexander Dumas, ou Alexandre Dumas, né? Cara, é um livro sensacional, é um livro que te pega e todo mundo ama de paixão. Eu vivo recomendando pro Vitor ler, eu tenho certeza que ele vai ler também, ele vai largar todas as leituras, que ele só precisa saber o que vai acontecer com o personagem principal e como esse tratado sobre a vingança vai terminar. Fica fortemente a recomendação, que apesar do tamanho, não se assustem, flui muito rápido, porque a leitura é dinâmica e é muito gostosa. Então, esse aqui eu devorei sem o menor ressentimento. E também concordando com o Pedro, essa parte do vergonha alguma, se realmente eu estou devorando o livro e gostando muito dele, não há por que ter vergonha, então essa parte da pergunta de dar uma ignorada. Mas assim, eu trouxe aqui só um livro contemporâneo que eu li recentemente, que é o Me Chame Pelo Seu Nome, ou Call Me By Your Name, do André Siman. Esse livro eu li, acho que em poucas noites, eu realmente devorei, foi um livro que me permitiu uma imersão muito grande, quase sensorial nessa atmosfera mediterrânea onde se passa essa história de amor. Também fica fortemente minha recomendação, até também cogitei durante o tempo se gravava vídeo específico, resenha para esse livro, mas foi um livro que, de novo, ele é realmente fino, mas eu acho que pela capacidade de nos trazer uma determinada atmosfera, é muito impossível você não devorar e entrar também junto nessa relação. Então essa é a minha resposta para gula. Seguindo, o quarto pecado, preguiça. Qual livro você tem negligenciado devido à preguiça? Esse sim eu deveria ter vergonha, esse não tem nenhum problema, que é Paraíso Perdido, do John Milton, não é isso? Essa aqui é aquela edição do Clube Literatura Clássica. Eu lembro que foi, acho que o terceiro livro que eles lançaram do clube foi esse. Eu lembro que eu encontrei a página no Instagram, eles eram ainda muito pequenos e eu já me apaixonei pelas edições. Eu falei, preciso comprar, e comprei. E assim, eu sei que é um clássico, eu quero muito começar a ler esses poemas épicos, que, se não me engano, isso se enquadra como um poema épico. Só que eu li o primeiro canto, a primeira estrofe, talvez, do primeiro canto, e eu não entendi nada. E eu falei, gente, eu não fui alfabetizado. E aí eu deixei pra lá, eu falei, no final do ano eu leio, isso já tem 5 anos. E aí eu fico empurrando com a barriga, e todo mundo diz que é maravilhoso. Então assim, eu tenho muita vergonha de ainda não ter lido. Mas um dia lerei, ninguém tá com pressa aqui, né? Vai chegar o momento do John Milton, né? Inclusive talvez até aqui no canal, por que não? Bom, na categoria preguiça, na verdade poderiam entrar muitos livros, porque a gente sabe que algumas leituras assustam, algumas leituras a gente já prevê que tem que ter uma dedicação à leitura que a gente às vezes não tem tempo, então muitos poderiam. Mas eu vou destacar aqui As Benevolentes, do Jonathan Littell, não sei se é assim que se pronuncia realmente, perdão, e ando empurrando esse livro há alguns anos. E aí também cabe destaque, foi presente do Pedro. O Pedro se esforçou, porque na época esse livro estava esgotado. Tinha acabado então, de voltar. Exato, então ele conseguiu, teve um esforço para adquirir e me dar de presente esse livro, porque eu tinha visto resenha. Esse livro é vencedor do prêmio da Academia Francesa e do prêmio Goncourt de 2006.
Mas é um livro que, tentando me justificar e passar um pouco pano pra mim, né? Além do tamanho, ele é realmente um livro muito grande. É uma temática pesada, né? Assim, a gente já sabe por sinopse que envolve Segunda Guerra. A gente acompanha aqui um ex-funcionário que ele executava judeus durante a Segunda Guerra. Então a temática eu sei que vai ser uma temática pesada e o tamanho acaba me assustando, apesar de que está aqui na minha estante e eu sei que eventualmente vou me dedicar a essa leitura, mas por enquanto eu vou empurrando com a barriga. Com certeza vai se dedicar a essa leitura, porque foi um presente meu e eu não gastei dinheiro à toa. Mas é isso. Quinto pecado capital, o orgulho. Então, que livro você tem mais orgulho de ter lido? Eu também poderia dizer que eu tenho orgulho de alguns livros que eu li, inclusive marcos na minha vida, mas hoje eu geralmente sempre trago o mesmo livro, mas hoje eu vou trazer um diferente, que foi Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Porque sempre falaram que é um livro muito difícil, é um livro muito complicado. Eu lembro muito do filme As Horas. Eu lembro que meu irmão gostava muito desse filme. Então a Virginia Woolf sempre foi uma coisa meio que uma entidade lá em casa. A gente falava dela como se fosse uma escritora realmente de outro mundo. Uma coisa muito além, por exemplo, da Clarice Lispector. Então se Clarice já era difícil, imagina a Virginia Woolf. E eu fiquei muito feliz de ter lido Mrs. Dalloway, mas sobretudo de ter gostado da leitura, entende? Eu realmente agora, eu sinto orgulho de poder dizer, cara, gosto muito de Virginia Woolf, inclusive já li outros contos da autora também. Então esse é um livro que eu guardo, assim, realmente um orgulho pessoal de ter lido, de saber que não é uma leitura das mais fáceis, nada impossível, tá, gente? Não é nada que vocês precisam se assustar também. Mas que eu li, que eu gostei, que hoje em dia eu posso dizer que eu sou um servo de Virginia Woolf, que eu faço propaganda dela para todo mundo. Então, hoje, para orgulho, Virginia Woolf com seu Mrs. Dalloway. Bom, e faço cor ao Pedro nesse sentido, porque existem muitos livros que poderiam me dar orgulho de ter lido. A gente acaba enquadrando mais clássicos e os tais chamados livros difíceis. Mas justamente para a gente tentar inovar, a gente prometeu mostrar outros livros que a gente já tenha lido, até para vocês conhecerem um pouco dos nossos hábitos. E eu trago aqui Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Tenho orgulho, eu não li nessa edição, essa aqui também é uma edição do Clube de Literatura Clássica. Eu li na época no box da editora 34, eu fiquei com certa preguiça de pegar o box, porque eu tenho outras edições desse livro. E é isso, acho que eu tenho orgulho por mais uma questão pessoal da gente se impor, que essa questão do medo, eu tinha lido pouquíssimas coisas em literatura russa, então os grandes clássicos, os grandes calhamaços de literatura russa me assustavam um pouco, e eu entrei nessa empreitada desanimado, achando que eu não ia conseguir ou gostar, querendo gostar e achando que não ia chegar até o final, e consegui, aproveitei a leitura, tirei muito, então eu falo de certa forma que eu tenho orgulho de ter lido Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Indo para o sexto pecado literário, luxúria. Que atributos você acha mais atraentes em personagens femininos e masculinos? Cara, essa pergunta é muito difícil, porque eu nunca fui muito ligado, assim, sei lá, em personagens, não sei explicar. Eu sempre me foco muito mais na narrativa e no narrador, eu gosto muito de narradores. O Vitor tem certeza que também. Mas eu posso mencionar que a gente tem lido, eu tenho lido, na verdade, O Jogo da Amarelinha, do Júlio Cortázar, e eu tenho achado, uma impressão talvez, eu posso estar isolado nessa, um livro muito erótico, digamos assim. Ele tem uma pegada, né? E aí eu comecei a tentar entender o porquê que eu tenho sentido isso, e talvez seja por conta dos personagens justamente, por um elemento de mistério que eles trazem, assim. Se passa o livro, por exemplo, em Paris, então são todas pessoas intelectuais, eles têm aquela coisa de, sabe, amor livre, coisas do gênero. Mas, então, são muito fechados, eles falam pouco e são todos muito cultos. Então tem sempre aquele tom de mistério, de serem enigmas a serem, sabe, descobertos. Então isso torna, acho que, a coisa um pouco mais complexa e talvez atraente. Então eu diria isso, mas eu não sei se eu tenho uma boa resposta para isso, não. Eu não sei o que o Vitor vai dizer, honestamente. Quanto a mim, eu também acho que essa distinção exatamente de características, atributos masculinos e femininos, acho que eu não faço exatamente essa distinção, até porque a literatura é tão ampla e tão rica que até essas nuances começam a se dissipar. Também me atrai muito mais uma questão de narrador e qual o tom que esse narrador dá, né, também aos próprios personagens. E aí, quanto aos personagens / narrador, eu destaco assim, uma coisa que me atrai são personagens irônicos, né? Personagens que de alguma forma têm uma sagacidade, uma certa ironia. Muitas vezes em livros a gente acaba também se atraindo muito por esse lado obscuro de um personagem vilão, né? Se assim pode dizer. E acho que me atrai muito, independente da masculino e feminino, uma questão de
profundidade, você vê que aquele personagem tem muitas camadas, que entra um pouco como o Pedro falou, que é a questão do mistério, você não alcançar completamente, e eu acho que isso torna um personagem sedutor, você vai querendo entender e vai se atraindo cada vez mais por ele, e assim vai. Então, se fosse destacar de forma prática, eu penso muito na questão do humor / ironia e personagens com profundidade, com camadas. E último pecado capital, inveja. Qual livro você gostaria de receber de presente? Não é bem inveja, né? Milhares, né? A gente ficou meio assim com essa pergunta, mas assim, se eu tivesse que escolher um, eu separei, olhei na minha wishlist, e eu tenho muita vontade de ler a biografia do Walt Disney, dessa aqui que foi escrita pelo Neil Gaiman. Não só pelo tema, né? Pela biografia do Walt Disney, que eu acho que seria interessante, mas também pela edição, que é tão bonita. Acho que, sabe, enfeitaria tão bem a... Eu vou deixar a capa para vocês verem aqui no vídeo. Eu acho que ele enfeitaria muito bem a minha estante. Então, se eu receber esse Vitor, fica de dica. Inclusive, meu aniversário está chegando. Acho que esse livro seria um livro que eu gostaria de receber de presente. Bom, e da minha parte também, milhões de livros eu gostaria de receber. Fiquei tentando pensar numa resposta e assim, não quis nem atribuir a questão de valor do livro, de ser livro caro ou barato. Eu ultimamente cruzei com algumas referências e algumas resenhas aqui na internet de alguns booktubers, né, produtores de conteúdo que eu gosto, que comentaram sobre North-Sul, da Elizabeth Gaskell. Não sei se é assim que fala o nome, mas acabei me interessando, coloquei já o livro no carrinho, ou então para comprar mais tarde ali pela Amazon, mas pretendo adquiri-lo porque é um livro recente que me deu uma vontade por ouvir muitas referências boas a esse livro, então me deu uma invejinha, por assim dizer, das pessoas que já tiveram essa experiência. Não se esqueçam, portanto, de deixarem nos comentários quais são os livros que vocês responderiam à tag. A gente gosta muito de ouvir vocês, porque também nos inspira a descobrir novos livros, novos autores. Não esqueçam, né, eu tenho sempre que rememorá-los, de que recentemente nós nos tornamos associados da Amazon. Significa que, a partir dos links aqui embaixo, qualquer produto que vocês comprem, adquirem, né, no site da Amazon, o canal recebe uma porcentagem a título de comissão. Vocês não pagam nada a mais por isso. Em compensação, ajuda muito a gente a investir no canal, por exemplo, comprar microfones, que eu sei que a gente está devendo a vocês, melhorar um pouco da acústica, enfim. Desde já a gente agradece todos vocês que forem comprar produtos a partir desses links. Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.